A gente vai agora na review que ninguém pediu, do nosso vídeo anterior, na qual você não deve assistir porque foi um pedaço de bosta. A gente jogou um joguinho muito simples chamado The Dark Queen of Mordomia. Se eu pronunciei errado, peço perdão. Eu não sou fluente em inglês e não nasci na gringa. Mas ele é um game indie muito bonito, produzido pelo garboso Sr. Mosul e distribuído pela empresa Monster Theater. É um game fora do habitual, talvez um pouco incomum e fora do que a gente está acostumado, mas ele é muito bom. Ele é um RPG onde você interpreta não o herói, mas o anti-herói do jogo, o chefe do game. O interessante desse game é que você inevitavelmente vai perder, porque sim, você vai perder. Em grande parte das ocasiões, quando a gente vê um Souls-like da vida, a gente joga contra um boss. A gente tem uma curva de aprendizado relativamente grande, por diversos aspectos. A gente precisa gravar os padrões dele, aprender os seus arcabouços de habilidades, nos habituar ao espaçamento contra o inimigo e também gerenciar os nossos recursos para ser melhor que ele. Porque senão, se a gente não tomar nenhum desses aspectos anteriores, inevitavelmente a gente não vai conseguir vencer ele e passar para a próxima fase. E a CPU faz o mesmo processo de aprendizado que o teu. E isso faz com que o fracasso se torne eminente porque você é o chefe final e ela vai aprender como jogar contra. Com cerca de 20 minutos de game, talvez um pouco menos ou um pouco mais, você já perdeu. Mas a graça de você jogar esse jogo não está em ganhar da CPU, mas sim o desenvolvimento que você tem e os diálogos como chefe para com o herói da campanha, mas sim no desenvolvimento como vilão e também em você aprender a utilizar as suas skills para conseguir contornar um pouquinho a dificuldade que o jogo apresenta. Outro ponto também que é muito interessante nele é você tentar utilizar as suas skills de maneiras estratégicas e diferentes, não uma igual a outra, porque inevitavelmente a CPU vai aprender como contornar as suas habilidades. Então você tem que pensar de uma maneira diferente que a dela, para conseguir vencer. RPGs nada mais são do que interpretações de um determinado personagem, e você como chefe deve conduzir esse fato. Você pode ser arrogante até o final da história, ou sair dessa casca dura para alguém compreensível com alguém te superando. Aprender que, apesar de você ser muito forte no começo, em algum momento essa pessoa vai conseguir te superar. E você vai ter que aceitar e lidar com isso. Alguns pontos muito positivos desse jogo que eu senti é que os sprites de pixel art são extremamente bonitos. Eu tenho uma tara muito grande por arte em jogo. Por um motivo muito simples, eu gosto de ver coisa bonita, não coisa feia. E esse jogo é extremamente bonito. O nível de riqueza de detalhes para um jogo indie dentro de um pixel art é exuberante de agradável, filho. É muito bonito. E as habilidades que apresentam são muito legais. Uma experiência minha que eu também consegui notar e é muito legal é que quando for a tua primeira vez jogando, você e nunca viu, obviamente, em lugar nenhum, nada, quando você for jogar, você não vai saber quais são as skills que você como chefe tem. Você vai aprender ali na hora. E às vezes, você errando algumas skills, o CPU pode aprender essas habilidades sem que você tenha conseguido acertar nela. E ela começa a contornar esse fato. Além disso, quando você chega na sua última forma, você também tem mais 3 habilidades para você conseguir gerir e aplicar durante a batalha. E isso é extremamente legal. Obviamente que se você jogou várias vezes, ele começa a se tornar já comum no seu cotidiano e você consegue aplicar sem nem precisar pensar muito. Você sabe o que funciona, o que comba e o que não comba. Mas é muito interessante a primeira vez que você joga porque você não tem ideia de como funciona.
Então tu vai aprendendo enquanto você corre contra a CPU. O único cenário também que tem nesse game é extremamente interessante e muito bem feito, com direito a uma tela fixa somente para pancadaria em uma única arena. É legal de pensar que a CPU tem o livre-arbítrio de andar por todo o mapa na qual a gente não conhece. Ela consegue todos os itens para chegar na gente e descer a pancadaria, enquanto a gente como boss tem que ficar sentado lá e esperar. A gente não pode sair da nossa arena de batalha, levando ao fato de que as habilidades e arcabouços que a gente não vai conseguir ampliar e não vai conseguir melhorar. Então, é mais do que fato que inevitavelmente você vai perder. E aquela área de batalha é o único lugar que você conhece. Já parou pra pensar que um boss, ele nunca saiu do lugar onde ele tava? Que é um dos diálogos que são abordados no game? É extremamente legal parar pra pensar. A mobilidade também ela é intencionalmente dura e com um delay para que você se sinta sendo punido pelo jogador quando espera ele falhar. Quando a gente está jogando um jogo de Souls-like da vida, a gente fica esperando o boss fazer um ataque e no momento de recuperação dele a gente ataca. E é basicamente isso que a CPU faz. Ela espera você fazer a habilidade e naquele tempo que você tem de recuperação, onde você não consegue fazer nenhum tipo de cancelamento, ela vai e te pune. E essa é a proposta do game. Você precisa pensar o que você vai fazer para saber se o espaçamento que você está tentando aplicar vai ser certo e se algumas habilidades dela vão cobrir o espaço que ela tem entre elas. Obviamente que, como eu disse, a CPU vai te vencer, mas é legal você pensar um pouquinho ao invés de só andar para frente e fazer qualquer coisa. A sonoplastia também ela é muito boa, é excepcional. Eu quero dar meus parabéns porque as partes de silêncio que tem, a armadura rangendo, as habilidades, as skills, todos são muito bem sonorizados. É uma delícia de escutar o jogo e é muito legal. A solidão que o local passa e as habilidades são muito bem produzidas. Só não curti muito a música de batalha. Eu achei que ela se torna um pouquinho enjoativa e eu acredito que poderia ser algo mais grandioso para cativar talvez durante a batalha. Talvez fosse algo um pouco mais escalonado. Acredito que da música que eu escutei, a parte mais gostosa dela na verdade é no final, mas geralmente você nem consegue chegar direito no final. Por demais, as outras músicas como a da segunda forma e a queda da rainha são muito legais e tem um peso muito bom. Só não gostei muito da música de batalha da primeira forma. Achei que poderia ter sido melhor, mas isso é só a opinião de um otário aleatório. Tá aqui por quê ainda, filho? Vai jogar.